Eu fiz 3 perguntas ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Então, meu amigo, você que está me assistindo, assiste esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todos esses detalhes, todas essas perguntas que eu fiz ao presidente do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre transmissão, rapaz. Parece realmente que a Globo vai transmitir o jogo do Flamengo na final. É aquilo que eu estava falando com vocês ontem. Vamos estar comentando também sobre Benfica atrás de Jorge Jesus, provável escalação do Flamengo, Ministério Público denunciando, rapaz, o BRB, denunciando o patrocinador do Flamengo, alegando umas situaçõezinhas aí complicadas e várias outras notícias do Mengão. Então, meu amigo, se inscreve no canal. Estamos quase batendo a meta de 500 mil inscritos. Assim que a gente bater os 500 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio aqui no canal Mengão Melhor. Então se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você ajuda muito o canal. Então se inscreve, aciona o sininho da notificação para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. E amassa o like, meta de likes, 12 mil likes. Fechou? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz. E vamos estar começando aí sobre essa situação, conversando sobre essa situação do presidente do Flamengo, Entrevistei ele ontem, fiz 3 perguntinhas a ele ontem, lá no canal Paparazzo Rubro Negro, do meu amigo Gabriel. E aí, rapaz, o primeiro ponto é o seguinte: o presidente, em entrevista à Fox, em entrevista lá no Paparazzo, ele deixa bem claro o seguinte: é necessário pagar para assistir o jogo. Não é fácil ter esse elenco com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, se não tiver receita. Essas são as palavras do presidente. E aí eu contestei o presidente, já que tem que ter receita para pagar os salários dos jogadores do Flamengo, eu contestei ele se o dinheiro que a Globo pagaria ao Flamengo lá atrás, no início na questão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, se esse dinheiro, de certa forma, não está desfalcando agora. Porque lá atrás o Flamengo pegou, bateu no peito e falou: não precisamos do dinheiro da Globo, inclusive nem colocou isso no orçamento de 2020, Então, já que tem que cobrar o torcedor esses R$10 para assistir a partida, não era mais fácil ter aceitado o dinheiro da Globo e falado: no ano que vem a gente vai renegociar, eu não aceito ganhar só isso porque eu gero muito mais lucro para você, tá, dona Rede Globo? E no ano que vem a gente renegocia. Se a gente não entrar no acordo, no ano que vem eu vou transmitir as minhas partidas e vou cobrar dos meus torcedores, mas avisando antecedência e não fazendo dessa forma atabalhoada no meio de uma pandemia. Ou seja, o que eu quis perguntar é o seguinte: se fosse para tirar dinheiro do bolso do torcedor para assistir o jogo, por que não se pegou o dinheiro da Globo, que se trata de uma pessoa jurídica? Foi basicamente isso que eu queria saber e ele respondeu: se está fazendo falta ou se não está fazendo falta. Esse dinheiro aí é ofertado pela Globo lá no início. E também ele respondeu sobre uma sugestão que eu dei a ele, de estar disponibilizando uma câmera central para o torcedor que não tem condições de pagar os R$10 e deixar as 16 câmeras exclusivas para quem tem condições de arcar com os custos do app, Para, de certa forma, esse torcedor que não tiver condições de pagar os R$10 não seja desassistido, que ele possa também assistir o jogo, claro, com algumas limitações, como apenas a utilização de uma câmera, Então fiz essas 2 perguntas e depois eu dei uma réplica da primeira pergunta. Assiste aí até o final, acredito que vai ser bem interessante para você. Aqui é o Pedro, do canal Mengão Melhor, prazer, satisfação estar falando aqui com o senhor. E eu tenho 2 perguntas. A primeira delas é relacionado ao valor que a Rede Globo pretendia pagar ao Flamengo, O Thiago Osmar fez a pergunta, você disse que girava em torno de 16 milhões de reais. E eu queria saber se esse valor, lá no início da negociação entre Flamengo e Rede Globo, você disse que o Flamengo tem que arcar com o salário dos jogadores, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, que certamente não ganham pouco. E eu gostaria de saber se, de certa forma, esse valor, que sim, eu também considero baixo, acho que o Flamengo deve ganhar mais, mas se esse valor não está desfalcando nesse momento, E aí, porventura, o Flamengo teria que cobrar esses R$10
dos torcedores para estar assistindo essa partida. E outra pergunta que eu gostaria de fazer também é se existiria a possibilidade de, já que o conteúdo é da Flá TV, se não existiria a possibilidade de disponibilizar uma câmera central para quem não tem condições de pagar essa partida aí, e a transmissão de 16 câmeras para o app do Maicujo. Essa câmera central seria uma câmera só, simples, para o torcedor que não tem condições, e essas 16 para quem pagar esses R$10. Essas são as duas perguntas. Tá bom. Obrigado, Pedro. Bom, vamos lá. Quando a gente fez o nosso orçamento desse ano, a gente já não levou em consideração a receita da Globo. Mas é aquele ponto que eu te falei, cara. Assim, a gente teve algo, esse tsunami aí do coronavírus, que era algo que a gente não esperava, ninguém esperava, né? A gente não contava com isso. E de fato, essa receita hoje ela é muito bem-vinda, porque ela vem, na verdade, preencher, em parte, óbvio, né, uma pequena parte, um buraco que foi deixado por uma série de outras receitas que a gente vai perder. Com relação à colocação dessa Câmara, a gente não pode desvalorizar a gente não pode botar dois produtos, um concorrendo com o outro, né? No momento que a gente botar uma câmera central no jogo, para poder passar para todo mundo, a possibilidade que a gente vai ter de todo mundo carregar para esse produto grátis, na verdade, é enorme e aí a gente não vai acabar arrecadando absolutamente nada, tá certo? Não dá para fazer isso. A gente tem que tomar uma decisão de dizer o seguinte: eu vou passar uma imagem com qualidade. Eu consigo fazer isso sem cobrar para o meu público ou não? Entendeu? Então, assim, essa é a decisão que a gente tem que tomar: vamos cobrar ou não vamos cobrar? E a decisão que nós tomamos foi: vamos cobrar e vamos fazer uma cobrança que a gente entende que é bastante razoável, por um valor que é bastante acessível, por tudo aquilo que eu já expliquei, é menos do que o que seria um jogo avulso do pay-per-view, é um jogo de semifinal, é uma receita que é muito menor, veja bem, do que o que a gente poderia cobrar. E eu até fiz essa mesma explicação hoje, lá na discussão que eu tive lá na Fox. Eu falei o seguinte: se o Flamengo está cobrando R$10, tá, Pedro? Mas se a gente cobrasse R$50 pelo nosso jogo, né? Eu garanto para você que o número de pessoas que iriam ver o jogo era maior do que 1/5 das pessoas que verão por R$10. Ou seja, vamos lá, se eu tivesse um número 100, por exemplo, de pessoas vendo a R$10, então eu ganharia 1.000, 10 vezes 100, 1.000, tá certo? Se eu botar a 50, eu teria talvez... se eu botasse a 500, eu teria mais do que 20 pessoas vendo. Então, isso aí me levaria a uma receita maior do que eu colocando a R$10. Mas a decisão nossa foi exatamente de botar R$10, mesmo sabendo que a gente não estava maximizando a receita do clube, tá certo? A maximização da receita chegaria caso a gente colocasse um preço bem maior, mas só que a gente ia limitar em muito as pessoas que iam ver o jogo. Então, a decisão também foi levando em consideração, quer dizer, a penetração que a gente vai ter, a preocupação de colocar um maior número de pessoas para poder ver o jogo. Então, assim, não foi pura e simplesmente pensando em otimizar a receita. Foi buscar uma receita razoável para o clube, mas pensando, sim, em tornar este produto um produto acessível a uma grande quantidade de pessoas, mesmo perdendo a possibilidade de faturar mais. Sim, então, com a chegada do vírus e com toda essa crise econômica mundial, não é só o Flamengo, todos os clubes aí estão passando por dificuldades financeiras em relação à bilheteria, né?
O Flamengo não pensou em algum momento tentar negociar, né, com a chegada desse vírus, esse valor, né, negociar a transmissão dos seus jogos por esse valor, né? Não seria de bom uso depois da chegada dessa crise aí, presidente? Nós, pensa, nós, nós conversamos diversas vezes com a Rede Globo. Eu acho, eu entendo até que a Rede Globo, ela hoje está claramente numa discussão de rever os contratos que ela tem. Se você for ver, ela acabou de romper, vamos dizer assim, o contrato que ela tinha com a FIFA. Ela deixou de pagar, eu acho que algo como 450 milhões, que eu acho que com mais as taxas de pagamentos para fora, para o exterior, deve ter ultrapassado talvez 500 milhões que ela deixou de fazer, correndo o risco até de perder a Copa do Mundo. Ela deixou de pagar durante 3 meses os clubes pelo Campeonato Brasileiro, pelo cronograma que ela tinha no Campeonato Brasileiro. Ela tem uma alegação importante nesse processo aí, que é que os jogos do Campeonato Brasileiro atrasaram, mas independente de ter atrasado, vão começar agora, e ela agora em agosto, e ela estava querendo pagar só 35% nos 3 primeiros meses que ela teria com jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a discussão que a gente está vendo do lado de lá não é de pagar absolutamente mais nada do que já está sendo pago. Pelo contrário, é de renegociar contratos e reduzir pagamentos, sob a alegação, que deve ser verdade, de que eles também estão sendo afetados por toda essa onda aí nas suas receitas. Valeu, presidente. Obrigado por responder as perguntas aí. Prazer e satisfação. Nada. Obrigado a você aí, Pedro. Bom, vocês viram aí o presidente falando, dizendo que não seria possível a instalação dessa câmera e esse acesso para o torcedor que quisesse ver o jogo de forma gratuita, porque seria uma forma de concorrência. Eu discordo um pouquinho dele, até porque o presidente fala em teste. Não, a gente está testando ainda, então que se testasse, né, essa forma para ver se daria certo. Mas fazer o quê? Mas é a opinião dele. E sobre a questão do dinheiro da Rede Globo, vocês viram o que ele disse. No início do ano, esse dinheiro não desfalcaria. Mas com a chegada da pandemia, com a chegada de toda essa crise econômica financeira que o nosso país vive, sim, o dinheiro da Globo está desfalcando. Então a gente já vê um dos motivos do Flamengo tá cobrando. Eu não tô dizendo que eu sou a favor, rapaz. Eu não sou a favor desse negócio, porque aí depois, tá passando pano. Não sou a favor. Tô falando que o presidente falou. A gente vê aí um claro movimento do Flamengo cobrando esses R$10 da sua torcida justamente para repor o que lá atrás a Globo ofereceu. Pelo menos repor ou então ganhar mais do que a Globo ofereceu, porque sim, está desfalcando o Flamengo. E vou conversar para você, torcedor rubro-negro. Começo a ficar preocupado com essa questão, tá? Vou tentar apurar outras informações sobre como está a questão. É claro, não é que o Flamengo fez loucuras financeiras e agora está precisando pegar o dinheiro do torcedor. Pegar não, cobrar o dinheiro do torcedor. Mas com a chegada desse vírus aí, falta de bilheteria, falta de dinheiro da televisão, porque a Globo está atrasando o pagamento do brasileiro. O brasileiro não começou, a Globo não pagou o brasileiro ainda. Falta de venda de jogador, não dá para vender jogador, porque a maioria dos clubes também estão voltando agora, lá na Europa e em todo o mundo. Com toda essa crise financeira, sim, a situação pode ser mais preocupante do que nós, torcedores, imaginávamos. E por isso que está sendo feito esse tipo de reposição que lá atrás o Flamengo negou em relação ao dinheiro da Globo. Por isso que eu acho que dava para ter sentado, um joguinho de cintura. Rede Globo, não concordo com esse valor que vocês querem pagar para nós, não concordo com esse monopólio, por isso tem a medida provisória aí, mas já que esse ano é um ano atípico, financeiramente falando, vamos entrar em acordo aqui e no ano que vem a gente vai renegociar nos meus moldes. Não é possível? Então eu vou transmitir minhas partidas conforme a lei rege. Valeu?
beijo, abraço. Mas pelo menos já se livrava de um problema de estar cobrando o torcedor pela transmissão. Ah, Pedro, mas você não queria que o Flamengo fechasse com a Globo, que o Flamengo gritasse independência e transmitisse as suas partidas? Sim, eu queria. Mas eu não sabia que já nesse momento o Flamengo cobraria os torcedores para estar assistindo as partidas, né? Se for para cobrar o torcedor, é melhor fechar com a Globo e pegar o dinheiro da Globo, né? Para não tirar o dinheiro do torcedor. Principalmente nesse momento em que o dinheiro, né, está sendo guiado para as coisas essenciais, para a saúde, para a comida, para diversas outras coisas. Ele, durante a live, durante a entrevista do Paparazzo, também disse que se havia uma percepção de que os jogos seriam de graça, é uma percepção errada, ou seja, podem esperar que as próximas partidas do Flamengo, pelo menos no Campeonato Carioca, vão ser cobradas, né? Com essa declaração dele aí, certamente essa não foi a última vez que o Flamengo cobrou, por mais que a repercussão da torcida tenha sido uma repercussão negativa. O que eu sei é que as torcidas organizadas do Flamengo já se reuniram e soltaram uma nota de repúdio. A Raça Rubro-Negra, a Flamanguaça, Império Rubro-Negro e Nação 12, né, chamando a decisão do Flamengo cobrar do seu torcedor para estar assistindo o jogo de decisão descabida. E tem outra coisa, cara. Ontem eu estava passando pela internet, não vou divulgar isso aqui, tinha vários links piratas daí solto por aí dizendo que o jogo vai ser transmitido com imagem. Então será que realmente vai valer a pena? Será que a maioria das pessoas vão pagar esse produto? Vamos ver aí hoje, né? Fora o fato da galera tá reclamando bastante aí que o aplicativo trava, que o aplicativo é ruim, tem gente falando que pagou, o aplicativo não tá conseguindo acessar, uma série de bugs. Complicado, mas vamos ver o que vai dar isso aí hoje. Antes da gente entrar nesse mérito da transmissão do jogo do Flamengo na TV aberta, eu queria comentar com vocês aí, nação, sobre o contrato entre Flamengo e BRB. Pois é, tá acontecendo uma situação chatinha aí, tá? Não sei se vocês sabem dessa informação ainda, mas a ouvidoria do Ministério Público de Contas do Distrito Federal denunciou esse patrocínio do Flamengo, alegando violação ao princípio da impessoalidade, da isonomia e também do interesse público. Pois é, esse é o questionamento da ouvidoria do Ministério Público do Distrito Federal. E eles estão meio que dizendo, assim no linguajar popular, é que o Ibanez, governador de Brasília, é torcedor do Flamengo e por ele ser torcedor do Flamengo, ele está usando aí dessa pessoalidade dele, de ser torcedor do Flamengo, e ele é o chefe do Banco BRB. O Ministério Público está dizendo isso, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou passando apenas a informação. Eles estão alegando que por conta dele ser torcedor do Flamengo, ele está querendo patrocinar o Flamengo. E isso seria uma violação ao princípio da impessoalidade. Ou seja, ele está usando algo pessoal dele, que é o fato de ser torcedor do Flamengo, como motivo para patrocinar o Flamengo, tendo em vista que ele é o chefe. Na verdade, ele é o chefe do Banco BRB. Aí não cabe a mim julgar, isso aí cabe à justiça, aos órgãos públicos, às autoridades, e eles vão resolver, porque senão daqui a pouco eu falo uma situação aqui, eu tomo até processo aí. Então, meu irmão, e área jurídica, essa não é minha área, depois eu chamo até o professor Pedro para estar conversando aqui com a gente sobre isso. Não sei, meu amigo, passo apenas a informação, não dou opinião. Deixo para quem sabe dar opinião para me falar bobagem aqui com vocês. Deixa eu estar comentando agora sobre a transmissão, rapaziada, da questão da Rede Globo estar transmitindo o jogo do Flamengo. Uma das coisas que foram debatidas também ao presidente Rodolfo Landim no Flamengo, lá na entrevista ao Paparazzo, foi o seguinte: o Flamengo já tem um planejamento para a próxima transmissão, né, que seria, em tese, caso o Flamengo passe pelo Volta Redonda, que vai passar, vamos torcer para isso. O Flamengo, ele já teria um planejamento traçado para essa final, um valor definido a ser cobrado e tal, e ele disse que não, o Flamengo não tem planejamento para transmitir a próxima partida, até porque tem um monte de variáveis que pode estar acontecendo, inclusive aquela variável que eu falei com vocês, que é o seguinte: o Flamengo pode ter o seu jogo transmitido na TV aberta da final, porque vamos supor que o Fluminense passe hoje pelo Botafogo. Final, Flamengo e Fluminense. O mando da final é sorteio. Caiu no sorteio, mandante Fluminense. A Ferg tem uma liminar
na justiça aí que obriga a Globo a transmitir os jogos dos clubes no qual ela tem contrato. Caso essa liminar não caia até o dia da final e o mandante seja o Fluminense contra o Flamengo, os direitos de transmissões é da Globo. E pela liminar, a Globo está obrigada a transmitir a partida. Ou seja, a partida pode ser que seja transmitido na TV aberta, né? Então existe essa possibilidade. Já estou vendo torcedor rubro-negro torcendo aí para que o mando da final não seja do Flamengo, justamente para não ter que arcar com essa despesa aí de 10, de que pode ser até maior, né? Porque se na semi é de 10, na final, sei lá, né? Não tem informação sobre isso, nem estou defendendo. Eu tenho que deixar isso sempre bem claro, porque senão a galera depois, você está defendendo muito, pelo contrário. Para mim, tem que ser de graça. Se eu estou passando informação que tem um torcedor, tem torcedores aí, né, já torcendo aí pro mando não ser do Flamengo, para a partida ser de graça e transmitido na Globo. Mas vamos falar de jogo? Vamos falar de jogo. Hoje é dia de jogo. Já vou dar meu palpite aqui. Gostaria que você, torcedor rubro-negro, também desse o seu. Deixa aí nos comentários. Meu palpite é 3-0 Mengão. E eu vou passar para vocês aí a provável escalação, rapaz. Gente, aqui no canal nós não cravamos escalação, até porque quem decide isso é o Mister. E o Mister, meu amigo, é muito imprevisível. Isso aqui é uma probabilidade, é uma provável escalação. Mas vamos a ela. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e na frente Bruno Henrique e Gabigol. As informações dão conta que o Gabigol já está recuperado da lesão muscular dele, né? Que pode ser também um miguezinho ali do Gabigol, para de certa forma, ele tinha 2 cartões amarelos, então pode ter sido poupado da partida contra o Boa Vista justamente para não tomar um terceiro e ficar de fora dessa semifinal, porque o Gabigol adora tomar um cartão amarelo, né? Então, pode ser um miguezinho, mas essa é a provável escalação do Flamengo. Não pula, não cancela, não fecha o vídeo, que a gente vai agora para o último tema aqui do nosso vídeo, que é o Jorge Jesus, rapaz. Segundo informação do portal Globoesporte.com, o Benfica não desistiu do Jorge Jesus e prepara uma nova proposta para tirá-lo do Flamengo em breve. A torcida rubro-negra já fica preocupada, rapaz, com essa situação aí, né? Mas eu gostaria de passar o seguinte: pode ter proposta do Benfica, pode ter... O Jorge Jesus vai cumprir o contrato do Flamengo, pelo menos, né, até o fim dele. Se vai renovar, se não vai renovar, aí a gente vai ver, né, para o futuro. Mas acredito eu que ele vai cumprir o contrato dele com o Flamengo, né? E o Marcos Braz, como sempre, posta lá no Twitter dele. Sempre que surge esse assunto de Jorge Jesus, ele posta lá: sigo dormindo tranquilo. Então, se ele dorme tranquilo, nós da nação também estamos tranquilos, porque a gente confia no Marcos Braz, confia no trabalho dele e segue o barco, meu amigo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Assim que a gente bater a marca de 500 mil inscritos, vou sortear o manto sagrado. Então amassa esse botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, aciona o sininho da notificação para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. Então aciona e amassa o like, hein? Amassou? Tranquilidade? Tamo junto. Saudações rubro-negras.